Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma Análise Dispersa. E ainda no nosso Nick Special... Nickelodeon! Hoje falaremos sobre... Uma robô adolescente. Sim, uma robô adolescente. Criado por Rob Renzetti e produzido pela Nickelodeon em parceria com a Frederator Studios, Uma Robô Adolescente lançou em agosto de 2003, possuindo 3 temporadas e 40 episódios, sendo a grande maioria destes episódios duplos. Bom, e do que se trata? Acompanhamos Jenny, uma robô criada pela cientista Dra. Wakeman para proteger o mundo das diversas ameaças que o cercam, mas, além disso, Jenny ainda possui algo ainda mais complexo, obscuro e complicado a seu respeito. Ela é metade adolescente. Com a rotina da Jenny assim sendo ela salvando o mundo e sendo mantida em seu quarto, mas após ser encontrada pelo seu vizinho Tucker e o irmão mais velho dele, Brad, finalmente possuindo amigos, Jenny busca agora também viver essa vida de adolescente que ela tanto busca, mas claro, também tendo que equilibrar isso com a sua vida de super-heroína. Bem, algo que eu já acho interessante falar a respeito dessa série é que ela possui o que eu chamaria de continuidade leve, que é o que eu considero mais comum em séries animadas ocidentais, em que a série não possui uma continuidade em que você precisa acompanhar todos os episódios em uma ordem exata, mas ainda possui diversos episódios espalhados em que são apresentados elementos que serão trazidos de volta mais pra frente. Normalmente esses elementos sendo um personagem ou uma ameaça. Então, por mais que não seja fortemente necessário assistir em uma determinada ordem, ainda é levemente aconselhável. Outra coisa é que, assim como Juniper Lee, acredito que seguindo o legado das Meninas Superpoderosas, onde Rob também trabalhou, essa série aqui também é mais uma série de comédia com elementos de ação. Mas acho interessante que, diferente das outras obras dessa época que se trata de um adolescente super-herói, ou como eu gosto de chamar, Os Aprendizes de Homem-Aranha, aqui não se trata de uma adolescente se tornando uma super-heroína e tendo que aprender a lidar com isso, mas na verdade se trata de uma super-heroína se tornando uma adolescente e agora tendo que lidar com isso. Sei lá, achei uma mudança legal. Bom, e quanto aos personagens, começamos com XJ9, ou Jenny. Uma androide criada pela Dra. Wakeman para proteger a Terra, mas com Jenny possuindo muito mais vontade de ser uma adolescente, lidando com coisas como ir pra escola, fazer compras, moda, amizade, gostar de rapazes e tudo mais. Mas como todo mundo aqui, especialmente a cidade dela, adora ser atacado, ela precisa ir se adaptando para lidar com essas duas vidas. Mas para ajudar nisso, Jenny conta com a ajuda de seu vizinho e melhor amigo, Bradley Carbuncle, ou Brad, que se mostra como um cara mais de boa, estiloso, com uma certa popularidade, que tem um jeito com as garotas, mas... o Brad não tem nada disso. Sendo bem mais um rapaz comum que não é difícil de fazer perder a compostura, mas com ele ainda possuindo um jeitinho de saber lidar bem com as situações do dia a dia, e também demonstrando um jeito bem aventureiro e até bem corajoso. No geral, um cara bem bacana. E também não podemos deixar de falar do seu irmão mais novo, Tucker Cornelius Carbuncle, ou Tuck. Não possui tanto o jeito aventureiro de seu irmão, com seu jeito medroso o impedindo de gostar muito dessas coisas, mas ainda tem uma sede pela ação e brutalidade que a Jenny apresenta. Às vezes consegue ser a voz da razão, enquanto em outras pode acabar colocando os nossos personagens em enrascadas com seu jeito frenético e especialmente com seus ocasionais delírios de grandeza. Agora passamos para a responsável por tudo isso, a Dra. Noreen Wakeman, ou Nora Wakeman. Possuindo um passado bem interessante e pouco conhecido, Nora agora é mais uma cientista que busca proteger a Terra dos vários perigos que cercam esta com as suas invenções. Com ela assim conseguindo trazer um belo apoio para Jenny, mas com seu jeito mais protetor, podendo colidir bastante com o jeito adolescente de sua filha. E nisso, com as duas tendo que aprender mais sobre como lidar uma com a outra. E também é interessante ver a Dra. Wakeman tendo que achar um meio termo entre ser uma cientista e meio que uma mãe.
Depois passamos para Sheldon Oswald Lee, ou Sheldon. Nerd com uma grande admiração por tecnologia, não é de se espantar que Sheldon se apaixona pela Jenny. Com essa paixonite podendo chegar a níveis bem preocupantes. Pela sua habilidade com tecnologia, Sheldon consegue ser um bom auxílio para Jenny para instalar coisas novas e até fazer consertos e coisas do tipo, especialmente os que a Dra. Wakeman se nega a fazer. Com isso, podendo levar a resultados interessantes. Jenny também já deixa bem claro de cara que ela não busca nada romântico com o Sheldon, mas isso não impede esse de deixar bem claro de que ele está disponível. E um outro detalhe é que esse rapaz também possui uma identidade secreta, em que, sem ninguém saber, ele também é o super-herói Concha Prateada, ou Silvershell. Um alter ego que ele criou para poder salvar as pessoas com a sua engenhosidade, mas sendo altruísta demais para chamar atenção para si, e também querendo proteger as pessoas que ele ama. Ai, até parece. Não, na verdade, quando Jenny demonstra que ela busca por um rapaz robô para poder se relacionar, Sheldon cria esse alter ego para poder justamente tratá-la mal e fazê-la desistir de algo assim e se contentar com um rapaz humano. Sheldon é um cara meio complicado. E aparentemente não entende muito de garotas, pois tratando assim ele fez Jenny se apaixonar ainda mais pelo Concha Prateada. Mas após algumas complicações, os dois acabaram ficando apenas mais como amigos mesmo, com de vez em quando a Jenny tentando alguma coisa. E assim, também temos diversos outros personagens, alguns bem interessantes, mas um último que eu gostaria de citar por aqui é a Mystery, ou Misty. Essa que a Jenny conhece como parte da equipe jovem, que é basicamente uma equipe de jovens. Esses de diversas regiões do universo agindo como uma equipe de super-heróis, chamando a atenção da Jenny por ela se identificar com esse lado deles de se sentir meio deslocado. Mas após perceber que eles não são tudo isso, ela acabou se afastando, com a única que demonstrou ainda ser gente boa sendo a própria Misty, com Jenny assim chegando a encontrá-la outras vezes. E assim, as habilidades dela são meio complexas. Ela basicamente pode virar fumaça, mas também tem a habilidade de entrar na mente das pessoas e ler seus pensamentos, além de também ser uma ninja boa de briga. Mas o mais interessante aqui, o motivo que eu gostaria de falar dela, é que justamente ela e a Jenny possuem pontos de vista diferentes de justiça, por assim dizer. Com assim, sempre que a Misty volta sendo trazido isso de diferentes formas, com assim a gente vendo o que vai se desenrolando no relacionamento dessas duas. E adiciono isso por ser interessante e por ser curiosamente raro de ver algo seguindo pelo mesmo caminho que aqui em séries animadas. Pelo menos até onde eu me lembro. Bom, e quanto aos vilões? Assim, acaba que temos diversos antagonistas / vilões por aqui. Mas, como sempre, vou apenas tentar colocar os que se destacam mais. Primeiro temos, é claro, as primas Brittany e Tiffany Krusty, ou Brit e Tiff, ou as primas Krusty. Assim, normalmente eu coloco patricinhas mais como antagonistas, mas aqui elas meio que gostam de ir atravessando essa linha. Aqui elas fazem aquele clássico papel de patricinhas, tentando rebaixar a nossa protagonista e humilhá-la, mas às vezes ou através de seus contatos, ou da esperteza, ou da ingenuidade da Jenny, ou por acaso, elas podem acabar se tornando verdadeiras ameaças. Temos também outros vilões como Vladimir, ou Sr. Scrathles, um dos ratos de laboratório que a Dra. Wakeman fez experimentos e agora busca vingança. O Lança-Lama, um repórter que sabe sujar a reputação de alguém, literalmente. A princípio tendo alguns truques no mínimo interessantes, mas na segunda aparição dele já virando basicamente um dobrador de terra, água, sujeira, tanto faz. O Lanceiro, um vilão bem estilo futurista medieval, e é meio que isso. Os irmãos Mad Hammer, personagens totalmente originais, obviamente não sendo referência a nada, são dois irmãos demolidores que gostam de demolir. E por último desses, um vilão que apareceu só uma vez, mas que já chamou a atenção de todos, que foi a pele sintética da Jenny.
Assim, a princípio não era nada demais, mas após algumas alterações da Dra. Wakeman, se tornou meio que basicamente a simbiose daqui, dando até uma ideia de que voltaria, mas infelizmente foi a única vez que a vimos. Mas ainda trazendo um episódio bem interessante e até meio assustador. De verdade, recomendo. Agora passando para os vilões mais frequentes, temos primeiro as motoqueiras espaciais. É meio autoexplicativo. Mulheres alienígenas anfíbias. Elas gostam de festejar bem naquele estilo queremos quebrar coisas sem consequência. E quando elas tentam fazer isso na Terra, Jenny precisa dar um jeito. E passando pro próximo, não posso deixar de falar, é claro, de Kilgore. Um robô maligno cujo único objetivo é destruir a humanidade e que o único elemento que o impede de fazer isso é ele ser uma coisinha fofinha de 30 centímetros. 31! Desculpe. Mas não subestime, essa coisinha sabe ser persistente, além de também bem esperto e bem sujo. Também temos Armagedroid, um robô gigante que se torna um grande risco por seu objetivo o qual o deixa bem intrigante e bem único por aqui. E além disso, a Dra. Wakeman também demonstra ter certo conhecimento desse vilão. E claro, não podemos esquecer de falar do Aglomerado, ou Cluster. Um conjunto em um planeta específico dos mais diversos tipos de robôs, ciborgues e até androides vivendo em paz e harmonia em suas vidas dedicadas à ciência, às artes e tudo mais e a escravização da raça humana. E como a Jenny meio que gosta da raça humana, ela acaba se tornando inimiga do aglomerado, com estes assim, de tempos em tempos, trazendo novas ameaças para ela. E dentre os principais temos, é claro, a sua rainha, Vexus. Basicamente a vilã principal por aqui, em que ela busca dominar a raça humana, com a única coisa entre ela e seu objetivo sendo Jenny. E conforme a inimizade das duas vai crescendo, com a Jenny acabando se tornando o alvo principal dessa vilã. E assim, no geral, Vexus, ela acaba se tornando meio inconstante por aqui. Não só a voz dela... Sua força me impressiona, Jennifer. Isso foi pra chamar sua atenção, XJ9. Onde está XJ9? como também meio que a personalidade, em que nela basicamente sempre é trazida a ideia dela ser ameaçadora e ser engraçada. O problema é que a cada vez que ela aparece, vai sendo mudado o quanto que eles querem que ela seja ameaçadora e o quanto eles querem que ela seja engraçada. E em algum momento ou outro até também sendo meio inconstante o quanto ela consegue ser covarde e até também o quanto ela pode acabar não pensando muito à frente em suas ações. Mas com ela normalmente trazendo bons planos. Também temos o seu servo principal Smitus, comandante das tropas do Cluster, que ele traz bem aquela ideia de um grande servo que busca reconhecimento, buscando ser bem ameaçador, focado e até tendo bons planos, mas com as coisas podendo ir desde bem tensas até bem abobalhadas. E por falar nisso, por último temos Krakus. O vilão mais piada por aqui, isso é dizer muito, é um robô do aglomerado que tenta achar um jeito de acabar com a Jenny, mas por ele ser tão enrolado, estabanado e com suas invenções normalmente dando errado, ninguém o leva a sério. Nem mesmo o próprio aglomerado. E gente, acabei de fazer um poema. Mas não subestimemos, pois como a própria Dra. Wakeman diz, ele ainda pode vir com algo que funcione. Bom, e também temos algumas coisas extras que eu gostaria de trazer a respeito da série. Primeiro eu gostaria de falar do design. O design dessa obra é muito único, sendo meio que uma mistura dos desenhos da década de 30 com alguns detalhes de Art Deco, tipo Metrópolis, não esse, aí... E também meio que H.G. Wells, criando assim todo esse formato meio que de um futuro retrô. E devo dizer, é bem legal. Sendo inclusive interessante observando os detalhes e acessórios para ver o como esse mundo parece tão vivo em si. E outra coisa também são as cores, em que dá pra perceber que constantemente conforme o ambiente ou situação muda, a paleta de cores também muda, trazendo assim algumas belas dinâmicas. Inclusive, curiosidade, a forma como eles fizeram isso foi primeiro criando o design do ambiente, isso incluindo as cores, e depois decidindo como colorir os personagens. E aí a cor que fizesse os personagens se destacar melhor era escolhida.
Mas algo que me deixou meio intrigado também nessa série é que tem um elemento que de vez em quando é trazido aqui, mas que quase nunca parecem tentar seguir completamente nessa rota. Sendo esse elemento preconceito. Que em diferentes momentos é trazida essa ideia da Jenny sofrer preconceito por ser uma robô, mas raramente é feito algo a respeito disso. Por exemplo, o vice-diretor Rasinski, ele constantemente demonstra ter um pé atrás justamente com a Jenny desde a primeira vez que ela vai pra escola. E assim, eu não cheguei a ver todos os episódios, vi grande maioria, mas até agora não teve e não parece que vai ter algum em que trabalham por que ele é assim e mudar essa visão dele. É apenas ele não gosta dela. Ok. Na verdade, as únicas vezes que eu vi esse elemento sendo trazido de forma mais completa, interessantemente, foram nos 2 episódios voltados para a pele sintética da Jenny. Mas sei lá, só sei que nesses 2 momentos que eles trouxeram totalmente esse assunto, eles trouxeram de uma maneira legal. Bom, e quanto às considerações finais, Uma Robô Adolescente é, sim, eu usarei esse trocadilho, uma série bem inventiva. Dando pra ver isso no design, nas paletas de cores, nas transformações da Jenny, que são várias, e muito mais, tendo nisso tudo uma ótima ação e uma comédia bem divertida. E assim, acaba não tendo uma continuidade tão presente, nem muitas ameaças constantes, mas ainda apresenta diversas aventuras bem interessantes, com de vez em quando sendo trazido até algo mais tocante. Então o que eu posso dizer é, se você quer acompanhar algumas aventuras mais leves, designs bem divertidos e interessantes e personagens bem carismáticos, eu sugiro dar uma chance. Mesmo não mostrando tanto foco em um arco maior, ainda há diversos menores de um episódio, ou 2 ou 3 que se mostram bem intrigantes. Pra quem quiser, dá pra achar todas as 3 temporadas completas no Pluto TV. Bom, então o que eu posso dizer é, caso você queira se divertir, aproveitar boas aventuras, ver uma ação bem legal, personagens carismáticos, uma bela ambientação e ideias tanto conceituais quanto visuais bem diversas e interessantes, eu sugiro você dar uma experimentada e aproveitar toda a criatividade e diversão que a nossa robô adolescente proporciona. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, coloque aí se vocês já assistiram essa série, o que vocês achavam dela, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página no Facebook, tá na descrição, e até a próxima! Eu sou o John, Juiz das Eras, e aloha!